Olá, meus caros, vamos comentando um fato interessante. Pessoas que não entendem o que a gente fala, a gente tem que voltar a falar do assunto. Claro que quem vai pensar de um jeito vai sempre pensar ou prensar, que prensa tudo desse jeito. A realidade é essa, eu não vou mudar o pensamento. Mas que fique claro, eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque toda vez que eu comento sobre essas pombagira gospel aí, e é pombagira, não adianta dizer que não é, porque quando não é pombagira, a pessoa peca e se humilha, se arrepende, tá? E procura não cair mais. Agora, com soberba, vanglória, um cara disse, a pombagira é uma santa. Pronto. A pombagira é uma santa. Ou vocês acham que a pombagira ela vai vir como uma diabólica, terrível? Não, ela para seduzir um macho, para enganar alguém, ela vem como uma santa, com palavras de amor, de piedade, que está falando do evangelho, senão ela não engana ninguém, senão ela não pega ninguém, que ama o homem, ou que ama a mulher, porque tem a pombagira masculina e feminina. Na realidade, é uma entidade que representa um demônio da sexualidade. Então, essas pessoas não entendem. Você vê, toda vez que eu faço vídeo daquela pombagira, vai ser agora assim, pombagira do cabelo branco, vem os haters me atacar, dizendo: você está atacando a sã doutrina, você está atacando a sã... Ou cara pálida do inferno, eu estou atacando a sã doutrina dos hipócritas, a sã doutrina das adúlteras, a sã doutrina dos adúlteros, a sã doutrina dos mentirosos. Você não compreende isso, não? Se você não compreende, não posso fazer nada. Porque tem um bando de comentário aqui, já digo assim, que é só Deus para ter misericórdia. Eu vou colocar até aqui na tela para vocês o que o camarada me comentou aí. Ó. E foi no vídeo da Santa, é óbvio. No próprio vídeo, eu fui até. Às vezes eu não consigo me lembrar o que eu falei no vídeo. Eu fui ver no vídeo, eu ainda falo que tem diferença. Que tem a sã doutrina bíblica e a sã doutrina de hipocrisia, de adultério, de uso costume e tal e tal. Falei nesse vídeo aqui. Aí a pessoa vê aqui, Bruno, respeita a sã doutrina. Coitado a fazer julgamentos contra seu irmão. Ora, o próprio Paulo Elias disse que ela andou com ele, a voz dela é a voz dele ali, naquele áudio picante que preenche ela todinha, pau gostoso, aquela coisa toda. Isso é sã doutrina? Sã doutrina do pau gostoso? Sã doutrina que preenche ela todinha? Sã doutrina que deixa as pernas bamba? Essa é a sã doutrina bíblica, é? Vão se catar. Eu mandei aqui, sã doutrina de adúlteros. Eu não respeito, vai te converter a Cristo, seu rebelde, fanático, idólatra. Que é esse rapaz aqui, ou esse homem, mulher, sei lá quem que é isso aqui, um perfil fake aí me atacando. Entendeu? Aqui vocês têm que ouvir a verdade, e vocês vão ouvir. Não sou santo, sou melhor do que ninguém. Agora, não venha pra cá dizer o que eu não disse. Aonde que eu disse que eu sou contra a doutrina, seus panacas? Se eu tenho um canal de pregação, por que vocês não vão nesse canal de pregação aqui? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Tá, seus canalhas? Vocês só vêm nesse Atualidade BG porque eu falo aí das hipocrisias dessas antigas. Por que vocês não vêm se inscrever nesse canal aqui de pregação aqui que eu tenho aqui? Olha aqui, não tem nem 1.000 inscritos. Vê se aqui não estou pregando o evangelho. Olha quantos vídeos aí, ó. Deus ri da arrogância alheia. Isso aqui está escrito nos Salmos, que ninguém sabe, que não lê a Bíblia. Que Deus ri da desgraça daqueles que querem se levantar contra ele. Ou seja, a desgraça é a consequência daqueles que querem se levantar contra ele. Olha aí, quantas pregações aí. Ó, devocional, Salmos, o que é fanatismo, olha aí. Tem gente que vem se inscrever nesse canal? Não se inscreve. Agora, esse aqui que é o canal da pregação. Eu já fiz canais separados para não ter confusão. Esse é da pregação, aquele lá é de notícia, comentário, ou de fofoca, como queiro. Aí o camarada vem quer dizer, vê aqui se eu não prego a sã doutrina. Eu devo ter algum vídeo de sã doutrina aqui nesse canal, vamos ver. Sã doutrina. Vai ver o que eu digo, tá? Eu falo aqui contra a hipocrisia também, tá? Mas eu falo de sã doutrina, sim. Ó, ainda fala aqui, mal da religião, da sã doutrina dos homens, doutrina dos avarentos, tá?
É essa sã doutrina, porque o diabo não vai vir dizendo eu detesto a sã doutrina. O diabo vai dizer que ama a sã doutrina, que é da sã doutrina. Só que aí você vai analisar bem, fazendo paralelo com a Bíblia, você percebe que a sã doutrina da avareza, a sã doutrina do adultério, a sã doutrina da mentira, a sã doutrina da putaria, a sã doutrina, sei lá, é várias sã doutrinas, menos a sã doutrina, que é a palavra de Deus, ou a doutrina de Deus, a doutrina sã, não doente de Deus, que edifica e não destrói. É complicado essa gente, sabe? Tem hora que eu me estouro, porque a gente só ouve, é sempre dessa maledita pombagira que eles cultuam como a deusa da sã doutrina. É uma pombagira. Vai induzir todas as jovens a fazer a mesma coisa que ela, porque ela com 60 anos, praticamente, faz isso aí. Imagina a jovem, pô, ela tá com 60 anos, com um rapaz novinho, e vários outros que ela saiu, que a gente sabe, tá? Imagina essa jovem, se ela pode, eu vou também poder. Olha a doutrina. E agora, principalmente, que liberaram ela aí para estar fazendo obra filantrópica, que é outra mentira também. Eles não ajudam ninguém. O terreno que eles estão comprando está no nome deles, não está em nome de igreja. Vocês têm que saber a verdade. Agora vamos ver aqui o que é essa doutrina. Vou compartilhar um material, um conteúdo, de quem, um dos que me inspiraram nesse YouTube para pregar o evangelho. Mário Persona. Vamos ver o que ele diz sobre sã doutrina. É nisso que eu acredito. Olha aqui. Ó. O que é sã doutrina? Mário Persona. Tem até o vídeo, né? Vamos colocar o vídeo para mim não ficar... Eu creio que ele não vai dar direito autoral. Eu sou Mário Persona. Ó, esse irmão aqui, ele não cobra para pregar. O canal dele no YouTube não é monetizado. Ele já explicou que não quer ganhar dinheiro com o evangelho, tá? Talvez esses livros aqui ele venda, não sei se não distribui, mas a gente vê que ele não é avarento, fez tudo com o dinheiro dele e está fazendo o evangelho. E eu quero ser um desses, tá? Porque um dia o Senhor vai recolher esse irmão aqui. Tem muito conteúdo bom. Ele já está com quase 70 anos. E eu quero dar continuidade. Agora vamos ver o que ele diz aqui de sã doutrina. Isso aqui é só para esclarecer bem e deixar os perturbados. Essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mais incomodados, mas vamos lá. Você escreveu perguntando o que seria a sã doutrina. Que sã doutrina seria essa de que Paulo falava ao dizer que alguns não a suportariam? Ele escreveu, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Bem, eu acredito que a resposta para o que é a sã doutrina seja toda a doutrina dos apóstolos, mas em especial a doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo, a qual é hoje largamente desprezada na cristandade que adora seguir fábulas. É só continuar lendo o capítulo para você ver que Paulo, e por conseguinte a sua doutrina, já estava sendo desprezado por muitos no final de sua vida. A segunda epístola a Timóteo é a sua última carta que chegou até nós antes de ele ser morto. Ali ele escreve: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. 2 Timóteo 4, de 10 a 16. Uma vez alguém me enviou um vídeo de um conhecido pastor batista, que eu prefiro nem citar o nome para não fazer propaganda, no qual ele sugere que Paulo deveria ter estudado teologia para poder explicar melhor suas ideias. E recentemente alguém escreveu mostrando grande indignação por ter escutado o mesmo pregador insinuar que a água viva que Jesus oferece à mulher de Samaria em João 4 seria o líquido seminal, o sêmen masculino. Uma ideia que esse pregador deve ter aprendido com os hereges gnósticos que já atuavam no segundo século da era cristã. Não é de surpreender que das escolas de teologia saiam pessoas assim, que são ordenadas, né,
para pastorear rebanhos denominacionais, pois o que mais se aprende lá é conhecimento humano, e não a sã doutrina, de maneira alguma. Alguns alegam que as escolas de teologia seguem a instrução dada por Paulo a Timóteo, quando ele disse para Timóteo: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2,2. Será que essa passagem é o que dá respaldo às escolas e faculdades de teologia? Eu não creio. Esta foi uma ordem pessoal de Paulo a Timóteo, porque Paulo tinha recebido ensinos e revelações que outros apóstolos não tinham recebido. E isso precisava ser compartilhado numa sequência envolvendo Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros homens fiéis. Esta era a maneira de disseminar a sã doutrina. A ordem de Paulo a Timóteo era que ele confiasse esse ensino a homens fiéis, obviamente se referindo a irmãos experimentados e idôneos para ensinarem outros. A transmissão da verdade naquela época era muito mais oral, porque nem todos sabiam ler, nem todos sabiam escrever, e muito menos não havia internet, redes sociais, vídeo, nada disso. Era oral, então tinha que passar para outro que fosse idôneo para retransmitir a mensagem, sem truncá-la. Seria ingenuidade considerar alguém que passa num vestibular ou paga uma taxa de inscrição numa faculdade de teologia como um homem fiel ou idôneo. Qualquer um pode sentar-se na carteira de uma escola assim, independente do seu caráter moral, pois na maioria delas o que vale é o QI. O QI tanto no sentido regular como no sentido alternativo do termo. Não se pode ler este versículo de 2 Timóteo 2,2 sem levar em consideração o estado de ruína do testemunho e abandono da pessoa e doutrina de Paulo, que naquele momento estava apenas iniciando e só iria aumentar com o passar dos séculos. Paulo escreve também: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, todos me desampararam. 2 Timóteo 1, versículo 15 e 2 Timóteo 4, de 10 a 22. A sã doutrina já estava sendo atacada de todos os lados. Daí a exortação que ele faz para evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Isso está em 2 Timóteo 2, 16 a 18. E quem era esse Paulo que esses homens abandonavam, desprezavam, criticavam, a exemplo do que fazem muitos pregadores moderninhos? Quem era esse Paulo? Ninguém menos do que o apóstolo a quem haviam sido revelados e confiados mistérios inestimáveis, nunca antes conhecidos dos profetas do Antigo Testamento, e nem mesmo dos apóstolos que vieram antes de Paulo. Quais mistérios, os segredos eram esses? Os mistérios do Evangelho da Graça de Deus, conforme Romanos 16, 25 a 26. Do endurecimento de Israel por um tempo, conforme Romanos 11, 25 a 27. Do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Do um só corpo, a igreja, Efésios 3, de 1 a 9. Da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo, Efésios 1, 3. Filipenses 3, de 20 a 21. Do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1, 9 a 10. Da graça de Deus, Romanos 6, 14. Da identificação do crente com Cristo, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Da iniquidade e do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. Além de outras verdades decorrentes desses mistérios. Se você não conseguiu ler todos os versículos que eu citei, você pode ir no respondi.com.br e procurar por essa mesma questão que está lá em formato texto. E conferindo esses versículos, você verá que em todos eles aparece a palavra mistério, porque era uma coisa oculta em Deus antes dos tempos e que nem os do Antigo Testamento sabiam. Foram revelados com exclusividade, de primeira mão, a Paulo.
Então, quando Paulo diz a Timóteo para confiar a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros, em 2 Timóteo 2,2, as coisas que lhe tinham sido passadas, que tinham sido passadas a Timóteo, Paulo não estava de brincadeira, não. Ele certamente não estava dizendo para Timóteo abrir um instituto bíblico, ou uma faculdade de teologia, ou um site na web oferecendo algum curso livre, com direito a um certificado de papel e a possibilidade de ser ordenado pastor e abrir então um trabalho, como se costuma dizer no meio evangélico. Paulo falava sério da necessidade de compartilhar isso com homens sérios, com homens idôneos, porque eram coisas sérias que ele tinha recebido por revelação. Tudo fará mais sentido se você juntar isso com o alerta do apóstolo no capítulo 3, no qual o assunto é a continuação do capítulo 2, onde ele descreveu a condição da casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 é chamada a casa de Deus, que deveria ter sido coluna e firmeza da verdade. Mas, pela ação de homens inidôneos e nada sérios, ela havia se transformado numa grande casa, de 2 Timóteo 2, versículo 20, onde havia vasos para honra e desonra. Veja o que o capítulo 3 fala dos homens que haviam tomado de assalto a grande casa e agora angariavam seguidores com promessas vãs. Foi disso que o apóstolo alertou os anciãos de Éfeso, em Atos 20, versículos 29 e 31, quando ele disse: eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos, ou seja, pessoas com títulos cristãos, se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas, distorcidas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Os comentários da passagem, a passagem abaixo vai dar para explicar melhor o que Paulo alerta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Ou seja, eles não vão se apresentar com camisa de irmãos metralha, não vai ter um número no peito, não. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. O que significa concupiscência? É o desejo ardente de possuir alguma coisa, seja dinheiro, seja prazer, seja o que for. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Janes e Jambres resistiram a Moisés, imitando os milagres de Deus. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tudo isso em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 9, falando dos homens da cristandade, da grande casa, que é a continuação do assunto do capítulo 2 de 2 Timóteo, esses homens que tomaram de assalto a grande casa, que são, na sua grande maioria, líderes na cristandade, porque eles atraem pessoas após si. Os homens dessa passagem certamente não podem ser qualificados como homens fiéis para aprenderem com Timóteo, de jeito algum. E, além do mais, o encargo que Paulo dava a Timóteo não era baseado em idade ou formação acadêmica, porque nós sabemos que Timóteo era um jovem, que até mesmo devia enfrentar preconceito de irmãos mais velhos. Paulo escreve: ninguém despreze a tua mocidade, 1 Timóteo 4,12. Portanto, para considerar escolas de teologia como aquilo que seria supostamente descrito por Paulo em 2 Timóteo 2,2, quando Paulo fala para Timóteo transmitir aquelas verdades para homens idôneos, considerar isso, seria preciso admitir então que um vestibular ou o pagamento de uma taxa de inscrição e outras mensalidades é tudo o que se requer de homens fiéis. Além disso, se era para Timóteo encontrar homens assim, para receber o ensino do Espírito dado através do apóstolo Paulo, seria preciso
esses homens fiéis tivessem também um grande apreço por Paulo e pela sua doutrina, porque iriam querer aprender então o que Paulo ensinou. E não esse desprezo declarado que é encontrado dentro das paredes das instituições chamadas escolas de teologia. Porque ali é justamente que o ensino de Paulo é o mais rechaçado. Porque muitos teólogos consideram Paulo um machista, recalcado, que só escrevia coisas que serviriam apenas para a sua época, para os seus costumes. Quer um exemplo? Na maioria dessas escolas de teologia são admitidas mulheres para ensinar. Sim, tem mulheres professoras e mulheres alunas. Algo totalmente fora daquilo que Paulo ensinou. Algumas estudantes sairão dali qualificadas segundo o padrão humano para receberem títulos pomposos como pastoras, bispas, apóstolas e exercerão então autoridade de homem, que Paulo condena em 1 Timóteo 2,12. Quando Paulo ordenou que as mulheres ficassem caladas nas igrejas, em 1 Coríntios 14, 33 a 37, ele concluiu dizendo que as coisas que ele escrevia eram mandamentos do Senhor, não eram dele. Em 1 Timóteo 2, 11 a 15, Paulo ampliaria o escopo do seu ensino sobre o lugar, a posição da mulher, proibindo-a de ensinar e de assumir a autoridade designada ao homem. Seria ingenuidade pensar que as escolas de teologia ensinem isso para os seus alunos, porque se os pastores saírem dali levando este ensino, não vão encontrar emprego em igreja nenhuma dos tempos modernos. Nessas escolas, o que acontece é o que Pedro previu que aconteceria ao se referir ao ministério de Paulo. Ele escreveu: "E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos dos que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza." 2 Pedro 3, de 15 a 17. A leitura usual que se faz dessa passagem, e inclusive em escolas de teologia, é que Paulo escrevia difícil e que ele não sabia se expressar corretamente. E, portanto, o que ele escreveu não é exatamente o que ele quis dizer, não é? E nem deve ser entendido ao pé da letra, muito pelo contrário. Pois bem, é justamente dos indoutos e inconstantes que usam desse raciocínio para torcer os escritos de Paulo que Pedro falava. E igualmente as outras escrituras, Pedro menciona ali. E repare que quando ele fala das cartas de Paulo, o apóstolo Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível, em pé de igualdade com as outras escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento, que era o que eles conheciam até ali, mostrando então que também as cartas de Paulo eram inspiradas tanto quanto o Antigo Testamento, que era conhecido na época. Mas antes que você ache que o assunto de Paulo eram apenas as mulheres, lembre-se dos muitos mistérios que eu mencionei. Acredito que foram 9, não? Que eu mencionei um pouco antes. Os quais foram revelados em primeira mão a esse apóstolo. Tudo aquilo, sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, como Paulo descreve em 1 Coríntios 2,7. O que ele escreveu sobre o lugar da mulher e outras ordenanças não está na lista de mistérios, mas são mandamentos do Senhor, 1 Coríntios 14, 37, e abrangem muitas áreas da vida prática do cristão e da Assembleia aqui na Terra. Portanto, não é nas escolas de teologia que você vai aprender a sã doutrina, mas muito mais aos pés de Jesus. Lucas 10, 39. Aquela escola que um irmão norte-americano que já está com o Senhor costumava apelidar de St. Mary's at Jesus' Feet Theological Seminary. Traduzido é Seminário Teológico de Santa Maria aos pés de Jesus. Ele se referia, obviamente, ao episódio em que Marta, ocupada com muitas coisas, é repreendida pelo Senhor, que aponta para Maria, que estava sentada aos seus pés, aprendendo, como sendo alguém que escolheu a melhor parte. Esse mesmo irmão também costumava fazer trocadilho de Theological Seminary, que significa seminário teológico, com Theological Cemetery, que é cemitério teológico. Porque o que podia se aprender ali
nada mais era do que as obras mortas do conhecimento intelectual humano. Dessas escolas pode até sair muitos peritos em assuntos como estes que eu copiei de uma grade curricular de um curso de teologia. Veja só: antropologia, ciências, epistemologia, nem me pergunte o que é, filosofia histórica, hermenêutica, língua portuguesa, psicologia, redação, grego, hebraico, metodologia da pesquisa científica, sociologia, metodologia exegética, nem me pergunte, ética filosófica, teologia sistemática, aconselhamento, fenomenologia da religião, nem falar eu consigo, olha que vergonha. Comunicação, bom, isso aí pelo menos eu entendo um pouco, e etc. Assuntos assim, que são conhecimento humano. Qualquer pessoa incrédula pode aprender e ensinar essas coisas. Aparentemente, Timóteo não iria conseguir ensinar tudo isso a homens idôneos ou homens fiéis, porque nem Timóteo tinha estudado essas disciplinas e nem estaria qualificado a ensinar pelos padrões das escolas de teologia. Antes, Timóteo teria de conquistar um título de mestre ou doutor, talvez doutor em divindade, não é? Tudo isso realmente serve para alimentar o intelecto do homem natural, o ego, mas não são o ensino do Espírito de Deus. E nós sabemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Para terminar, eu lembro de um triste episódio que aconteceu no início dos anos 80 comigo. Depois de eu congregar alguns meses, creio que foram 9 meses, com irmãos de uma denominação religiosa numa cidadezinha no interior de Goiás, onde não havia pastor, e o encargo então ali de pregar era assumido informalmente por mim e por outro irmão local. Então, depois desses meses, eu comecei a entender que devia congregar somente ao nome do Senhor Jesus, fora do sistema religioso denominacional. Eu tinha tido contato com literatura escrita por irmãos do século XIX, tinha conversado com irmãos que congregavam assim ao nome do Senhor Jesus. Naquela época, obviamente, não tinha internet, né? Todas essas coisas eram meio que descobertas ao acaso. Não existe acaso para Deus. Mas então, eu estava lá nessa cidadezinha por vontade própria e também querendo mudar o mundo, né? Era um jovem muito idealista, coisa desse tipo, e estava lá assim. Bom, como os líderes da denominação responsável por aquela congregação, os líderes que ficavam numa capital, tinham percebido alguns predicados em mim, que eles acharam que poderiam me qualificar a me tornar um pastor, eles enviaram então um obreiro para conversar comigo. A missão desse obreiro era me fazer desistir da ideia de recusar o batismo da denominação. Porque afinal eu já tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas daquela denominação exigia um batismo, que era o batismo da denominação. Quando aquele obreiro viu que nenhum argumento dele adiantava comigo, aí ele apelou para a avareza, que existe na minha carne, existe na sua carne, existe na carne de qualquer um. O que ele disse foi mais ou menos assim: nós estamos prontos para oferecer a você, meu irmão, a possibilidade de estudar em nossa faculdade de teologia sem precisar frequentar as aulas. Nós enviaríamos os livros e as lições, daríamos um jeito nas suas faltas, e você só precisaria ir à faculdade, que ficava a 4 ou 6 horas de distância, dependendo das chuvas e das estradas também, que eram de terra. Você só precisaria ir à faculdade uma vez por mês para fazer as provas. Aí, em 4 anos, você vai se tornar pastor. E se na metade do curso você se inscrever num curso de direito, eliminando algumas matérias, além de pastor, você vai sair de lá advogado também. E vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganha como professor desse ginásio aqui. Aí eu expliquei a ele que eu já era formado em arquitetura e urbanismo. Eu já tinha um curso, uma formação superior. E eu estava ali ensinando a garotada do ginásio local por idealismo, por puro idealismo. Não fui lá ganhar dinheiro. Quando eu falei isso, ele engoliu em seco e não disse mais nada, virou as costas e foi embora. E se eu tinha até aquele momento alguma dúvida se devia ou não abandonar aquela pequena congregação onde eu pregava e minha esposa ensinava na escola dominical, naquele momento todas as minhas dúvidas se dissiparam. E aí eu cheguei em casa, escrevi uma carta aos irmãos de uma assembleia congregada somente ao nome do Senhor e pedi
o meu lugar, comunhão à mesa do Senhor. Tá vendo aí? Visite Ele falou sobre sã doutrina, respondi.com.br. o relato dele referente à polêmica Visite 3 congregar, não minutos. congregar. Tem como congregar no nome do Senhor, que é o mais correto mesmo. Tá? Aqui está todo o texto que ele falou. Ó. Você pode analisar aqui, compartilhar o link aqui. Então, eu acredito piamente nas palavras que ele falou, quase tudo aqui que ele foi bem sincero em dizer, ok? E assim, eu sou favorável à sã doutrina. Mas qual é a sã doutrina? De uso e costume? A sã doutrina de louco? De prostituição? De pecado? Não, a sã doutrina bíblica. E está aqui os textos, ó, que vocês não lê, aí, ó. 2 Timóteo 4, 3, 4, Timóteo 4, 10, 16, 2 Timóteo 2, 2, 2, 2, 2, 2, é o 22 do mito, 2 Timóteo 2, 2, 2 novamente aqui, e aqui vai, ó, o texto enorme, que se as pessoas entenderem, se não quiserem ouvir, vão ler, vão entender mais ou menos o que ele falou, ok? Lembrando, um detalhe, quando Paulo está falando de sã doutrina, as pessoas nunca vão entender isso. Ele está falando da sã doutrina contra os avarentos, contra os adultos, contra aqueles que não acreditavam que Jesus teria morrido e ressuscitado, contra aqueles que diziam que Jesus não era filho de Deus. Tudo isso englobava, estava junto, a sã doutrina. Englobava. Tudo isso estava junto à sã doutrina. A sã doutrina de você não se corromper, de você não vender o seu corpo, de você não se vender para o sistema, isso é sã doutrina. Sistema perverso, eu digo, como São Tiago vai dizer, que a verdadeira religião de Deus é visitar órfãos e viúvas, se abster da corrupção desse mundo. A corrupção desse mundo não é o mundo natureza, é a perversidade do mundo homem, do mundo mulher, do universo pessoas que estão distantes de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui, referente a tudo isso, que ele já até falou aí. Ó, o ministério do Evangelho da Graça, endurecimento de Israel, por um tempo arrebatamento, a ressurreição do corpo de Cristo, um só corpo, a igreja, não um copo, a cidadania e vocação celestial do crente no corpo de Cristo, propósito de reunir todas as coisas em Cristo e tal. Veja aqui que eu quero ler uma passagem que tem a ver com tudo que eu estou aqui a dizer, que vem a ser a sã doutrina que essas pessoas não sabem. Ó, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí o pessoal pensa, é tempo difícil, porque eu não consegui um emprego, porque eu não consegui isso. Não. O texto, ele explica o texto. A sequência explica o que vem a ser tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Por isso que o tempo é trabalhoso. Porque tem os avarentos, ó. Avarentos, presunçosos. Você ser contra a avareza, você é favorável à sã doutrina. Você ser contra os presunçosos, que são aqueles que não colocam Deus na sua vida, que acham que pode tudo, sendo soberbos, que podem todas as coisas, sendo blasfemos, desobedientes a pais fiéis a Deus e que amam seus filhos e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. O que vem a ser caluniador? Inventar uma coisa e começar a disseminar. Incontinentes, que não se contentam com nada. Quanto mais tem, mais querem. Cruéis, sem amor para com os bons, não é amor para com os ruins. Também tem que amar os bons. A pessoa nunca fez mal para ninguém. Aí o outro lá que se diz cristão, crente, vai atacar. Aqui. Traidores, aí, ó. Ser favorável à doutrina é ser contra a traição. Em todos os sentidos, não é só no sentido do adultério, não. É no sentido da amizade, a traição entre amigos e outras coisas mais. Obstinados, teimosos na coisa ruim, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Aqui, ó. O povo se engana com essa citação. É da santa doutrina, prega a santa doutrina de Deus. Aqui está dizendo, ó.
que o falso vai vir com sã doutrina, que tem aparência de piedade, pessoa boa. Por isso que o tempo é trabalhoso. Não se apresentam como bandidos. Aqui diz bem claro, não vão se apresentar como bandidos, como satanases. Não, não vão. Eu sou contra a sã doutrina. Não vão aparecer. Sou favorável. Chicote no rabo. Roupa colada é pecado. Mas adultério com um homem casado não é, né? Que nem a santa fez. Mas negando a eficácia dela, ó, né? Tendo a aparência de piedade e negando a eficácia. Ou seja, na essência não é nada. Não cumprindo aquilo que é de fato. Exige a sã doutrina, mas não cumpre a sã doutrina. Cobra dos outros, mas faz coisa pior. Diz que é contra a avareza, mas no fundo está ganhando dinheiro em nome da filantropia. Desses afastei dessa pombagira do cabelo branco que você deveria fazer. Quanto mais você dá um crédito para ela, mais a pombagira faz o que bem entenda aí com vocês, e a sua vida já está derrotada. Você tem que ouvir a palavra de Deus, não é uma pombagira que tem uma falsa piedade do cabelo branco. Não. Porque desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, desejo dentro de possuir algo. E aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, imitando os milagres de Deus. Assim também esse resiste à vontade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante. Deus diz que não vão avante, por mais que eles tentem. Porque a todos será manifesto o seu desvario. Não foram avante mesmo, eles são desmascarados. A santa foi desmascarada. Como muitos por aí estão sendo desmascarados. Como também foi o daqueles aí. A Bíblia diz que o mal vai de mal a pior, enganando, sendo enganado. E também diz que vão ser desmascarados nessa passagem aí. Ok? Então eu sou contra a sã doutrina bíblica, isso aqui que eu estou lendo, isso aqui que o irmão Mário Persona falou, eu não sou louco de ser. Prego mais a palavra do que muita gente por aí. Tento viver essa sã doutrina bíblica muito mais do que gente por aí, porque se eu não vivesse essa sã doutrina bíblica, eu já tinha me corrompido, já tinha me prostituído, já tinha ido para o mundo das drogas, já tinha ido para a bebedeira, já tinha ido para o bar, viver a minha vida de bar. Já tinha feito muita coisa que essa gente que diz que é da sã doutrina faz escondidamente e que vocês nem sabem. Porque tem até pregador com a cabeça feita de cocaína pregando em cima do púlpito da igreja. Tem. Tá cheio por aí. Não é só um, não. É vários. Para não citar nomes. Então, o sã doutrina, veja, o camarada da sã doutrina com a cabeça feita de cocaína em cima do púlpito pregando na igreja. Olha só, sã doutrina. É brincadeira. E eu que estou falando a verdade, eu detesto. Claro, eu detesto essa hipocrisia de sã doutrina. Essa sã doutrina aí dos homens que eles pregam, isso aí eu detesto mesmo. A Bíblia condena essa sã doutrina de falsos da piedade, com muita piedade, mas negando a eficácia. Ai, não, eu sou Jesus. Uma chicotada bem dada, né? Vontade de fazer aqueles azorrados que Jesus fez assim, ó. Vem cá, deixa de ser hipócrita aqui. Vem cá, ô campista, ô mercenário, ô mercenária. Escota aqui no lombo aqui de vocês, aqui, seus hipócritas. Vocês podem enganar o Bruno G, vocês podem enganar os inscritos do Bruno G, vocês podem enganar o mundo inteiro, mas a mim vocês não enganam. Chicote no rabo. E a hora que eu vi a justiça de Deus bem feita, eu fico feliz com esses avarentos mentirosos, porque eu tenho meus pecados, não sou santo. Agora, eu não ando enganando em nome de Deus, com santidade, exigindo santidade de ninguém, e nem, aliás, Deus exige de todos nós santidade, mas não fico apontando e nem julgando se vão para o céu ou para o inferno, e por trás do pano fazendo coisas piores daquilo que eu prego, tá? Quando eu vejo esses vagabundos, esses sem vergonha, essas PUTAs desmascaradas, eu fico até feliz. Eu não me vanglorio pela derrota de ninguém, mas eu fico até feliz porque eles enganam tanto, iludem tanto, que se não for o próprio Deus chegar e dizer assim, chega, deu. Para tudo tem limite. Minha paciência já está cheia aqui. Porque Deus também se ira. Deus é paciente, leniente, até um certo ponto. E quem defende essas pessoas estão no mesmo pecado. Se estão cegos defendendo, Deus até perdoa a ignorância. Agora,
se tem consciência de defender um adúltero, um adulto, um mentiroso, um avarento, uma avarenta, um safado, uma safada, você está indo para o mesmo caldeirão do Hulk. Vou até dizer assim. Vai. E nem ontem eu estava vendo uma situação aí de um sujeito falando assim: esses diabados endiabrados do YouTube só sabem falar de A e de B, para não dizer o nome, vocês entendem, de A e de B, e vão pagar no fogo. Aí o que acontece? Olha a mentalidade desse sujeito. Aí teve alguém, inclusive eu, acho que foi só eu, fui lá e disse o seguinte: peraí, meu caro, peraí, diabrados? Aonde que os YouTube estão vivendo? Eu respondo por mim e alguns que são sinceros, não estou dizendo os outros que não são. Mas onde que eles estão vivendo de enganação? Aonde que eles estão exigindo o dízimo do povo? Aonde que eles estão condenando os outros ao fogo do inferno? Você não ganha nada em defender os líderes religiosos, bobear até te mata para ganhar milhões, e você não percebe, seu tanso da sã doutrina? É tanso dessa maldita sã doutrina dos homens. Que a sã doutrina bíblica é contra a avareza. Vocês têm que aprender isso, seus bestas quadradas. A sã doutrina bíblica é contra um pastor, em nome de Deus, enganar e comprar uma mansão, comprar um carrão e ter uma BMW. Porque os apóstolos morreram pobres. É voto de pobreza. Tem que fazer mesmo, por evangelho. É servir e não ser servido. Eu faço aqui o que eu faço, com a consciência que Deus me dá. Eu já até prometi para Deus me fazer o que eu estou fazendo. Depois ele que me julga, me lança para o inferno, para o céu, não estou nem aí. Eu sei que eu estou fazendo o que eu acho que está certo. E Deus tem apontado que está certo, sim. Até hoje eu sonhei com um homem de 3 metros atrás de mim. Aí eu olhei assim para ele e disse assim: pô, 3 metros? Mas o homem só acho que dá para 2 metros, 3 metros. Bobear um gigante que está querendo me atacar. Eu tenho que vencer esse gigante. Poxa, aconteceu alguma coisa num sonho que eu não me lembro mais nada. Porque o diabo vai se levantar. Porque ele sabe muito bem que eu e muitos por aí estão pregando a verdade. Que dinheiro que eu ganho de vocês? Que dinheiro que eu ganho? Tem lá aquele outro canal, o Pregador Bruno G, tudo gratuito lá. Nem monetizado aquele canal é. Eu quero que vocês acordem. Porque é tempo do fim. Isso aí é tempo do fim, essa avareza toda aí. Para de seguir homem, vão seguir a Jesus Cristo. Jesus não mandou ninguém seguir a homem. E se seguir a ele, renunciar a si mesmo, carregar a cruz de cada dia e seguir a ele. Para de estar sustentando esses vagabundos que estão na putaria danada, que pegam o dízimo de vocês para pagar as pensões para as próprias moças que eles tiveram filhos. Será que você não se acorda para isso, não? Eu que sou o demonhão que detesta a sã doutrina? Ou são esses putanheiros que dizem que são da sã doutrina? E tem uma capa de Acã que faz o povo de Deus errar? E tem uma capa de hipocrisia que ganha dinheiro com a hipocrisia? Bom, se acordar. Vocês acham que o Edir Macedo, com aquela ganância dele, vai para o céu? Vocês acham que o Davi Miranda foi para o céu? Com aquela ganância dele? Pode ser que nem foi também. Olha o dinheirão que ele deixou, os pobres morrendo tudo da fome na igreja dele. E tantos outros famosos aí. Ah, Deus dá riqueza. Onde que Jesus prometeu riqueza? Nós estamos no tempo de Jesus, não estamos lá no tempo do Velho Testamento, não estamos no tempo de Salomão, de Abraão. Estamos de Jesus. Jesus morreu pobre. Jesus nasceu na pobreza. Os apóstolos da mesma maneira. O que Deus pode prosperar no sentido de dar paz, dar gozo, dar saúde para trabalhar, adquirir alguma coisa, tudo bem. Mas não para ser ganancioso. E se Deus deu, ele mesmo toma. E se Deus deu, é para dividir, para repartir. De graça receber-se, de graça dai, mas eles não dão nada de graça. Eles só querem receber tudo de graça de Deus. Eu estou dando aqui de graça, estou comprando dinheiro para dar esse estudo aqui para vocês? Rebeldes da insana doutrina. Tá bom? Então tá aí a minha manifestação, porque o dia que eu morrer, ou não tiver mais aqui entre os eventos, vai estar aqui registrado no YouTube, se Jesus não veio, sobre o meu pensamento sobre doutrina. Agora, claro, julgamento, pré-julgamento sempre vai existir. Sempre vão estar falando. Eu não estou aí. Quem vai me julgar é um grande sábio, erudito que me conhece, que sabe que eu sou o que sou. Não é você, hipócrita, defensor de hipócritas, defensor de vagabundos e vagabundas,
e não fazem nada. Ah, estão fazendo filantropia. Vocês são enganados até na filantropia. A filantropia, por exemplo, lá, aquele negócio que estão fazendo, ou que fazem por aí no Nordeste, está no nome de vocês? Está no nome da igreja? Ou está no nome dos líderes da igreja? Eles mostram a escritura para vocês? É isso, vocês sabem. Vocês são muito trouxas. E a gente tem que falar nesse palavreado, porque tem hora que eu canso. Agora, imagina só, se eu canso. Imagina Deus. Claro que Deus é mais paciente que eu. Toda certeza. Então, procure estudos sinceros. O Mário Persona, eu indico. Tem estudos maravilhosos. Dedicou a vida dele estudando o Evangelho. Como ele disse no vídeo aí, ó, lecionava até gratuitamente, não pensando em dinheiro. O canal dele não pega dinheiro de ninguém. Não é monetizado. Sei lá, mais de 3 mil estudos. Está aí no YouTube há 10 anos. Tá? Muitas coisas eu aprendi com ele. Tem coisas que às vezes eu não concordo com ele, mas no demais é muito do Evangelho. Ok? Ele adotou uma criança para cuidar, uma criança que tem uma série de deficiências. Mostra generosidade e amor também. Ele não precisa aqui de elogios. Deus é que sabe. A gente vê sinceridade. Então são poucos que a gente encontra nesse YouTube com sinceridade. Claro que Deus às vezes dá lá prosperidade, ele era comunicador, trabalhou, adquiriu dinheiro e resolveu pregar o evangelho. Às vezes eu peço a Deus também que me dê para mim não estar precisando de nada de ninguém para fazer a obra. Porque a obra precisa de um básico. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Só que o que a gente está falando aqui é da avareza. Às vezes o camarada precisa lá para fazer a obra de 300, 400 reais, ele vai pedir 4 mil reais. Para quê? Para curtir. Às vezes ele viaja para uma cidade onde é turística, em vez de pregar o evangelho, o que ele vai fazer? Até prega lá. Só que ele vai turistar. Por isso que ele pede um alto cachê, como muitos fazem por aí, lobos devoradores. Acorde, povo. É para acordar. Eu sei que quando eu falo isso aqui, poucos vêm. Agora eu vou fazer aquele novo expediente, colocar as tags dos nomes das supostas santas igrejas por aí e pregar isso aqui que eu estou pregando, duramente. Tem uma pessoa aí que anda falando pelos dedos, defecando pelos dedos, que diz que isso que eu estou falando, ou muitos estão falando por aí, seja rancor, raiva, mágoa. Só se for rancor da safadeza deles. Só se for mágoa daquilo que eles fazem de uma maneira equivocada. Tudo bem. O próprio Jesus disse que feliz era aquele que aborrecesse o mal e amasse a justiça. Paulo falou isso. Bem-aventurado aquele que aborrece o mal, o pecado, e ama a justiça. Então eu aborreço essa gente que ama no pecado, que anda no pecado, que pratica o pecado, que são avarentos. Eu sou cheio de mágoa, cheio de raiva mesmo. Eu aborreço a esses rebeldes. Estou dentro da Bíblia, tudo é dentro da Bíblia. Que lindo. Maravilha. Sem ironia. Agora, você quer ver eu pregando? Vai lá no canal Pregador Bruno G, se inscreva lá que só tem pregação lá. Eu já fiz o compromisso com eu e Deus. É só pregação. Não vai ter nem mais nada de lá. Aliás, tinha uns antigos, mas não está tendo de algum tempo. E são pregações que eu fazia em 2017, 2018. Mas vem um julgadorzinho aqui, os apressadozinhos aqui, os ignorantes. Não prega evangelho. Não fale mal. Porque você só vem no vídeo da treta. Você só vê no vídeo da contenda. Isso eu percebo que é em todos os canais. O irmão Santo estava fazendo um vídeo lá da irmã Nadir. Tá todo mundo lá vendo aquele vídeo da irmã Nadir, porque o povo quer ver o Santo estourando, metendo o pau na irmã Nadir, chamando ela de tudo quanto é coisa lá. Agora vai lá fazer um estudo bíblico, aparece meia dúzia de gato pingado. Entendeu? Agora eu entrei em contato com a irmã Nadir, eu quero ver se ela é mulher de Deus. Eu mandei ela tirar aquele vídeo lá que ela fez pro Santo Márcio. Se ela é mulher de Deus e está me ouvindo, ela vai tirar. Tá? Porque ela já deu o recado, ele já ouviu, não precisa mais também. E pensar diferente dela não é pecado. Ela tem que ser respeitada? Tem. Só que nós não precisamos concordar com o pensamento dela. E nem ela com um dos nossos, desde que nos respeite. Ok, meus caros, é isso aí que eu tinha para falar. Abraço, veja a live toda certinho, você vai entender tudo que eu falei. Me perdoe que às vezes eu me estouro aqui. Eu sou assim mesmo, levado na impulsão.
Eu deveria ser mais controlado, mas eu fico incomodado assim com essas coisas e eu até pretendo evitar falar muito daquelas... Vocês sabem do que se trata, mas às vezes eu venho falar porque eu recebo notícias, recebo informações. Como todo mundo me atacava naquela época, dizendo que eu estava perseguindo a obra, não sei o que, não sei o que. Olha o que já aconteceu em 3 anos que eu comento dessa Sagrada Imaculada Conceição. E de outras por aí que também eu recebi represália, ameaça de processo e tal. Será que é eu que estou no caminho errado ou é eles que estão no caminho errado? Não que eu seja melhor do que eles, mas eu procuro falar a verdade. E muitas das vezes o meu achismo, que às vezes até eu fico assim, mas será mesmo que eu estou falando a verdade? Será que eu não estou pecando aqui no meu achismo? Dá algum tempo, se confirma tudo certinho. É incrível isso. Ok? Abraço.